trabalho, dando vitória, e que assim a presença de Deus também seja abundante na vida de todos. Quero mandar um abraço bastante especial para os nossos irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus, Sacerdócio de Cristo, né? Os meus companheiros, os meus amigos, as ovelhas, né? Que estão conosco ali, lutando, né? Trabalhando para o Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que estão agora na sintonia. Eu quero parabenizar a todos, né? Pelo empenho, pelo trabalho e dizer para os irmãos que estamos muito felizes, né, por essa oportunidade. O Senhor nos deu nesta manhã mais uma oportunidade de vida e vamos estar aí aproveitando, né, para que o nome dele venha a ser glorificado. Bom trabalho a todos, né, os demais irmãos dos demais ministérios que estão ouvindo, né, das Assembleias de Deus, dos demais ministérios, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um de vocês, né? Vamos louvar a Deus com louvor nesse momento e depois estaremos partilhando de uma palavra e eu agradeço assim desde já essa oportunidade. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nos alegraremos no Senhor, ainda que não saia da forma que pensamos, ainda que nós não consigamos alcançar aquilo que esperamos, todavia a nossa alegria estará firmada em Cristo nosso Senhor. Oh, aleluia! Louvado e agradecido seja o nome de Jesus nessa manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreve o médico Lucas. Eu sempre tenho afirmado uma coisa, da necessidade do ser humano e da vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar um pouco nesta manhã. Talvez você pense, mas essa é uma palavra muito conhecida e pregada por muitos, e quem sabe você já tenha visto muitas pessoas falar sobre essa palavra, quem sabe durante essa semana, no mês passado, enfim. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías disse que a palavra de Deus, ela cumpre um propósito. Ela não volta sem antes cumprir o que lhe apraz, o que apraz a Deus. E nesta manhã eu quero falar, nesse texto, a parábola da ovelha e da dracma perdida. O negrito do texto fala sobre essas duas parábolas, mas a continuação desse texto fala também do filho pródigo. E eu quero falar nesta manhã sobre a vontade de Deus de resgatar. Porque é isso que essa palavra tem como principal afirmativa, de deixar bem claro que Deus tem interesse em salvar. Que Deus tem interesse em trazer, de aproximar, de resgatar. O primeiro versículo diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E, achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso, e, chegando-se a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse primeiro homem aqui tem uma representatividade também de Deus. Porque ele mesmo nos nominou como ovelhas. Ele mesmo nos caracterizou como ovelhas. Louvado seja Deus.
Digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque nós podemos entender que o que Deus preza é uma regeneração. É um voltar de caminhos que, embora acreditamos que muitas vezes está certo, Deus sabe que não, e muitas vezes nós também, pela nossa própria consciência, já que o Espírito Santo, ele também trabalha na criatura. Ele atua sobre a criação, de maneira a abrir-lhe os olhos, e a mente, a consciência, ela é visitada por este. Louvado seja Deus. Digo-vos, porém, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus se alegra quando acontece o arrependimento. O texto segue dizendo: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos homens, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O arrependimento é falado na primeira parábola. A sequência da segunda parábola vem trazendo o arrependimento de novo. E muitos padrões são estabelecidos nos tempos de hoje. A ovelha, eu já disse isso na nossa congregação, na Assembleia de Deus, sacerdócio de Cristo aos irmãos. Ela simboliza uma característica a qual Deus colocou sobre os homens. Ela simboliza a essência. O que foi colocado primeiramente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa ovelha que se perdeu, como eu disse na nossa congregação um dia, ela representa a essência que foi perdida por muitos nos dias de hoje. A essência que os levava a adorar a Deus. E os faziam acreditar que realmente estavam fazendo o melhor de suas vidas quando estavam com seus pés na casa do Senhor. Quando estavam com as suas vidas entregues ao Senhor diante do seu altar. E essa essência ela tem sido perdida dia após dia. Por conta dos problemas. Por conta das dificuldades. Por conta de muita coisa que acontece também no meio dos seres humanos. Porque há de se entender uma coisa também, a matéria-prima que Deus usa é o próprio ser humano. Então no ser humano encontra-se falhas. E a essência ela fica comprometida quando nós visibilizamos essas falhas. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: não, para que ser crente? Para que servir a Deus? Se lá na igreja está cheio de pessoas assim, com defeitos N, defeitos M, coisas assim. Não há necessidade. Eu posso ficar aqui na minha casa mesmo e clamar a Deus porque Ele vai me ouvir. Muitos estão atribuindo aos problemas a perca da sua essência. Muitos estão atribuindo aos os vendavais que a vida lhes impõe, que na verdade lhes tiraram a essência. Não há mais desejos em seus corações de serem ovelhas. Porque a ovelha, ela é retratada no meio bíblico, ou seja, pela própria Bíblia, como um animal que tem algumas características que os outros animais não têm. Ela é dócil. Ela ouve a voz do seu pastor e não confunde. Davi, quando ele disse a respeito do vale da sombra da morte, ele também fala que seria guiado a águas tranquilas. Esse era um papel dos pastores. Conduzir os seus rebanhos de ovelhas por áreas, muitas vezes que, sim, tinham muitos perigos. E eles estavam ali reunidos, e muitas vezes vários pastores traziam seus rebanhos ali, quando achavam-se um manancial de água,
uma fonte, ou quem sabe um pequeno riacho. Ali as ovelhas estavam todas ajuntadas. Passado esse tempo de terem saciado a sede, os pastores começavam a chamar as suas ovelhas. E elas inconfundivelmente ouviam a voz do seu pastor, e cada rebanho ia sendo distinto dos demais e iam se retirando. Uma das características da ovelha é ouvir a voz do seu pastor. E o escritor aos Hebreus vai dizer para nós quem é o nosso pastor. E ele se refere a Cristo, dizendo que ele é o sumo pastor. O que ele diz? Pois quando chegar o sumo pastor. Muitos perderam essa essência, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Deus ainda está disposto. Deus ainda tem os mesmos sonhos para a tua vida. Não importa por qual seja o motivo que você perdeu a sua essência. Não importa por qualquer que seja a adversidade, a intempérie que você viveu e lhe tirou essa essência. Mas Deus ainda está te esperando. O nosso pastor, ele ainda está esperando as ovelhas que ainda estão fora do aprisco. E é uma manhã da presença e do poder de Deus restaurador nas nossas vidas. A segunda parábola fala de uma mulher que perdeu dracmas. A dracma era uma moeda praticada para aquele tempo. Ela tinha um certo valor, acredita-se que era equivalente a um dia, ou quem sabe um mês de trabalho, era o valor que aquela dracma tinha. E essa dracma representa os valores que muitas vezes estão sendo perdidos por nós. Porque nós precisamos entender que todos somos seres humanos. E que o mundo impõe pressões que muitas vezes vão descaracterizando os valores que a Bíblia nos diz, que a palavra de Deus nos diz. E por que não contextualizar da seguinte maneira? Que essa dracma representam pessoas que um dia teve visibilidade diante de uma sociedade. Tinha um certo peso, um certo valor para eles. E se perdeu. O conceito se foi. Por conta de problemas, por conta de situações. E essa mulher, ela pode representar também a igreja, que vem perdendo os seus valores. Não é papel de nenhum de nós estabelecer um padrão de crítica, mas é uma grande verdade. Muitas pessoas são tidas como saudosistas ao dizer que a igreja de Cristo, de 30 anos atrás, pouco se parece com a igreja de hoje, por conta de muitas coisas. Eu ainda acredito nessa geração. Eu ainda acredito nesses homens e mulheres de Deus que estão aí de pé. Eu ainda acredito que ainda que os valores estejam se perdendo, escapando pelos vãos dos dedos, eu ainda acredito que Deus pode fazer dessa geração uma geração geradora de milagres. Mas eu não estou falando da própria cura, que é um grande milagre, da transformação da vida social de uma pessoa, que também pode se comparar a um milagre. Eu estou falando de geração de milagres que produzem almas. Eu acredito que no meio dessa geração que às vezes não estão mais entendendo quais são os valores da palavra de Deus, Deus ainda pode suscitar uma geração ganhadora de almas, que pode apostar, mesmo naqueles que não têm mais valor para a sociedade. Porque a parábola do bom samaritano fala isso. Que alguém investiu em um certo homem valores monetários, cuidados, atenção, conduziu até uma estalagem, eu deixou e disse: olha, quando eu voltar eu
pagarei o que ficar de diferença. Mas é muito comum hoje investir naquilo que nós acreditamos que vai nos trazer um retorno. É bem peculiar do ser humano hoje apostar naquilo que pode nos trazer de alguma forma um retorno, uma volta. Mas Deus, Ele aposta naquilo que ninguém mais aposta. Deus, Ele aposta e acredita naqueles que ninguém mais acredita. E aqui nós temos a parábola do filho que saiu de casa. Esse saiu na sua própria consciência, na sua própria decisão, mas quem de nós um dia não tomou uma decisão errada? Quem de nós um dia não nos colocamos em momentos de decidir e decidir coisas que realmente não geraram coisas boas em nossas vidas? Mas o que eu quero trazer nesta manhã, e eu não quero me delongar, é enfatizar para você que Deus, Ele acredita no perdido. A essência da igreja é uma essência de salvação. Essa característica ela precisa continuar dentro da igreja. O valor que Deus empregou ao ser humano, ninguém jamais poderia empregar. Nós precisamos entender que havia uma dívida. Havia uma dívida que ninguém jamais conseguiria pagar. A parábola do devedor incompassivo diz que ele devia 800 mil talentos. Aquele rei. E segundo o que se acredita, 800 mil talentos era a renda de um mês de todos os impostos de Roma. Eu não sei quantos milhões isso seria transformado na moeda de hoje. Mas eu sei que aquele homem jamais poderia pagar. E quando aquele rei perdoa aquela dívida, nos mostra o quanto Deus também nos amou porque nos perdoou. Mas 3 coisas precisam ser recuperadas hoje em dia. A nossa essência, os nossos valores. E o filho fala de princípio, porque saiu do meio aonde ele era amado e decidiu seguir uma vida de aventuras. Os princípios para ele não valia mais. E quando Jesus estava falando nessas 2 parábolas, ele se dirigia justamente aos escribas e aos fariseus. Muitos entendem que Jesus os estavam repreendendo, estava reprovando a atitude deles, porque dizia: este come com pecadores. Mas na verdade não era somente isso. Jesus estava dizendo para eles que ainda que eles fossem daquela forma, Deus ainda assim teria um lugar para eles. Aquela palavra atravessou o coração daqueles homens, ainda que eles não quisessem entender o que Jesus estava dizendo. Mas o propósito do Senhor era dizer que não há pecado que Jesus não possa perdoar, que não há ofensa que Deus não possa cobrir, que não há ser humano que Deus não possa e não tenha interesse de salvar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo nessa manhã, Deus tem projetos para a vida daqueles que ninguém acredita. Deus tem projetos para a vida daqueles que ninguém aposta. Deus tem projeto para a vida daqueles que ninguém emprega sequer um centavo. Deus tem. E a igreja de hoje, ela precisa recuperar essas coisas. Precisamos amar um pouco mais. Precisamos acreditar um pouco mais. Precisamos confiar um pouco mais. Precisamos entender um pouco mais do que Deus quer de nós. Porque a igreja foi estabelecida na terra, ao contrário do que se pensa, não para ficarmos ricos, mas para enriquecer o reino. Mas como é isso, pastor? A Bíblia diz que uma alma, ela é incomparável a insondáveis riquezas. Uma alma tem um valor imprescindível. A igreja precisa voltar. A igreja precisa retornar ao projeto do Senhor.
Que Deus abençoe a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. Se você está fora, porque se perdeu na sua inocência como aquela ovelha, é tempo de voltar. Se você está fora porque se perdeu por conta de um descuido, como aquela moeda se perdeu, é tempo de voltar. Se você está fora porque decidiu propriamente, acreditou que seria melhor como aquele filho, eu digo para você nesta manhã que é tempo de voltar. Porque assim como aquele homem recuperou a sua ovelha, Deus espera recuperar. Assim como aquela mulher recuperou a dracma, Deus espera recuperar. Assim como o pai recebeu aquele filho de volta, Deus espera te receber de volta. E eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo nessa manhã. E tem muitas pessoas dizendo, mas essa palavra não falou comigo, mas tem um coração que vai receber essa palavra e ela vai gerar frutos. Que Deus possa nos abençoar. No nome de Jesus Cristo. E que nós possamos ser renovados em entendimento a cada dia. Assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã, Senhor, gloriosa, nesta rádio, Pai, onde nos abriu essa oportunidade. Eu quero te louvar pela vida, Senhor, do irmão João, quero te louvar pela vida do pastor Eduardo, a qual foi o canal de bênção para estarmos aqui nesta manhã. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, esta rádio nesta manhã, e aonde houver um coração machucado, Pai, aonde houver alguém acreditando que realmente ninguém mais aposta nele, eu quero dizer nesta manhã, nesta oração, Deus aposta em você. Deus tem algo para a tua vida ainda, não acabou. Que o Senhor possa alcançar os perdidos, Pai. Fazer com que a tua igreja, Pai, faça uso, Senhor, dos adornos que o Senhor concedeu para a sua noiva. Que os dons espirituais, ó Pai, possam ser direcionados, ó Pai, a uma grande colheita nesse tempo. Que os pastores possam se levantar em amor. Que as irmãs e os irmãos, ó Pai, os jovens, possam recuperar as suas essências. E que filhos voltem para casa. Que almas voltem a compor, ó Pai. Aqueles que estão aguardando, Senhor, o soar da trombeta, o tocar. E o retorno do noivo. Que o teu nome venha a ser glorificado na vida desta cidade de Campo Grande, nas igrejas desse lugar. No nosso estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil. E pelos cantos do mundo, ó Pai. Aonde o Senhor tem feito servos e servas. Que nós possamos nos encontrar naquele dia com alegria, Pai. Nesta manhã eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero aqui enfatizar, meus agradecimentos. Quero pedir aos irmãos, rogando oração, ore por nós. Nós estamos ali na rua Adelaide Maia, 1767, no bairro Dom Antônio Barbosa, Assembleia de Deus, Sacerdócio de Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida dos companheiros, dos obreiros, dos irmãos, das ovelhas que congregam conosco ali. Quero agradecer por você que se dedicou para ouvir esse momento, essa oportunidade. O nosso irmão João, aqui da rádio. Esperamos poder contribuir mais vezes aqui, o pastor Eduardo e toda a sua família. Aos pastores que estão ouvindo nesta manhã, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nesta manhã eu quero agradecer a todos e a Deus, por essa oportunidade, no nome de Jesus Cristo.